Gente, eu vou falar do Smart Document Understanding, que é o nosso SDU, uma nova feature, na verdade, do Watson Discovery. E vou explicar rapidamente, para quem não conhece, de repente alguém está entrando agora, neste momento, por que o Watson Discovery, né? O que faz esse serviço? Então a gente está vendo aí uma apresentação muito rápida, tá? Então a gente vai falar do Smart Document Understanding. Gente, o que é o Smart Document Understanding? É uma feature do Discovery, tá? Então, para quem não conhece, quem está chegando agora, o Discovery é um dos serviços da IBM, um serviço de Watson, está dentro da categoria AI. Aonde que você encontra esse serviço? Eu vou mostrar quando eu for fazer aqui o Lab, eu vou mostrar como é que usa isso, tá? Mas ele está no Cloud, na IBM Cloud, né, que é a nossa plataforma de cloud. Dentro da categoria AI que vocês estão vendo aí, eu tenho um serviço chamado Discovery. E dentro, agora a gente tem uma nova feature chamada SDU, tá bom? Então é aí que você encontra. Legal. Qual que é o desafio? Eu justamente iniciei aqui com um arquivo imenso, mas um desafio hoje do mercado, né? É o que acontece hoje na maioria das empresas. Pensa em fórum, que todo mundo sabe como é que funciona. Pensa no warehouse, né? Eu estou falando de físico, né? Ou lógico. Ou seja, eu estou falando de log, cara, e uma base de conhecimento importantíssima para as empresas, que são os arquivos. Eu tenho, às vezes, uma base de conhecimento de 30 anos, eu tenho vários arquivos, são leis, normas, movimentações, históricos, sei lá, correspondências, não importa. Eu coloquei até do lado esquerdo aqui, por exemplo, arquivos, né, no geral, livros. Então, estou falando de conhecimento, aquilo que eu gostaria de passar para um sistema para poder pesquisá-lo, poder entender e tirar insights desses arquivos, tá bom? Que é uma coisa imensa, um absurdo, né? Do lado direito, eu tenho um lado, ou seja, do lado esquerdo eu estou falando de log, estou falando de histórico, e do lado direito eu estou falando daquela necessidade também que a gente tem de ver o que está acontecendo no mundo em termos de posts, estou falando de revistas eletrônicas, news, notícias, leis, normas, diário oficial. Ou seja, está acontecendo um monte de coisa nesse momento e está gerando uma série de dados que eu gostaria de entender, de ler esses dados, de tirar insights, tirar entidades, tirar relacionamento, entender esses dados. Eu gostaria de ler isso tudo, porque isso pode ser um conhecimento importante para nós. Legal? Gente, e aí, como é que funciona isso? Na verdade, eu tenho vários formatos, né? Então, hoje, se a gente pensar em arquivo digital, eu poderia ter JPG, TIFF, e aí eu posso pensar inclusive em OCR. Lembra que atrás de mim tinha um monte de arquivo físico aqui, antigo, histórico? Eu posso pensar no OCR, que é uma coisa já, uma tecnologia bem conhecida, desde aí da década de 90, ou seja, eu posso passar tudo isso no OCR, transformar o OCR, para quem não sabe, é uma tecnologia que eu transformo imagem em texto, né? Então eu poderia escanear esses documentos, passar isso para texto e a partir daí, com um texto na mão, eu poderia utilizar de tecnologia de inteligência artificial para ler esses dados e me tirar insights, me dar informações, aumentar meu conhecimento, o conhecimento da minha empresa. Legal? E aí eu poderia estar pegando todos esses arquivos do jeito que eu estou mostrando do lado esquerdo e fazer perguntas, né? Que eu gostaria muito, né? Então, qual é o processo para a troca de equipamentos de informática? Pode estar num processo, num manual imenso dentro da empresa. E aí é difícil. Alguém, se eu tiver lá um operador, uma pessoa de suporte, de saque, talvez ele saiba responder. Mas eu gostaria de perguntar isso de forma em linguagem natural no sistema. Qual o prazo por lei para devolução de um produto? Aliás, eu vou falar disso, que eu peguei aqui propositalmente o arquivo do Procon. Legal? Quando eu devo trocar o óleo do carro? Gente, eu estou falando de manual cognitivo, né? Uma das coisas que a IBM tem trabalhado aí fortemente com várias empresas aí, automobilísticas, indústrias, né? Com o manual cognitivo, ou seja, aquele manual do carro vai passar a ser cognitivo, ou seja, vai passar a ser digital e de forma que eu possa falar com este manual, interagir de forma em linguagem natural, né? Então eu poderia perguntar, por exemplo, quando eu devo trocar o óleo do carro? Ele vai me perguntar qual é a quilometragem, alguma coisa, mas ele vai poder responder diretamente em vez de eu ter que ler todo aquele manual. Né? O manual está indexado, não sei o quê, mas é um saco, né? Falando português correto. Como eu troco a chave, aí eu estou colocando uma coisa mais avançada, como eu troco a chave de ignição de um 737, né? O Boeing que está caindo aí, gente, eu poderia ter um manual imenso aqui, uma sala, e provavelmente para quem tem experiência, quem sabe como procurar, provavelmente vai saber, mas imagina num turnover que a gente tem dentro das empresas, como é que eu passo esse conhecimento para frente, né? Então, se eu colocar isso no sistema, muito melhor. Legal, como é que eu faço isso? Como é que eu utilizo aí? Então, do lado esquerdo eu tenho dados estruturados ou não estruturados, legal?
E aí eu vou fazer um ingest, que a gente chama, né? A gente vai inserir, a gente vai subir esses arquivos para um sistema, que é o sistema que a gente vai mostrar agora. E aí esse sistema ele faz um negócio, um processo que a gente chama de enriquecer. Ou seja, na verdade, ele faz um pré-processamento, lê essas estruturas, lê esses arquivos, entende esses modelos e tira já vários insights, tá? E aí a gente está falando de sentimento, emoção, ele já tira entidade, já tira algumas relações, tira conceitos, palavras-chave, uma série de coisas, tá bom? Aliás, uma outra coisa que a gente sabe é que a gente pode, inclusive, criar os nossos modelos para entender algumas entidades, relacionamentos, outras coisas. Legal? E aí uma coisa que tem nova, que está bem no meio aqui, que é o Document Annotation. Então agora, a partir desse momento, o SDU, na verdade, me permite fazer anotação nesses arquivos, tudo bem? E a gente vai mostrar como. E aí, keywords, assim por diante. E aí, com tudo isso feito, eu tenho pesquisa, né? Então, a partir desse momento, eu passei por 3 processos. Ou seja, gente, na verdade, é importante dizer, vamos lá. Antes do ingest, eu tenho todo um trabalho de cientista de dados que é onde estão esses dados? Quais são os dados que me interessam? Né? Como é que eu capturo esses dados? Como é que eu higienizo? Né? Como é que eu faço uma limpeza, um pré-processamento? Existe um trabalho de pré-processamento nesses dados, tudo bem? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Legal. Se alguém, de repente, eu estou falando alguma bobagem, me corrija, hein, gente, por favor. Legal. Então, basicamente, muito básico aqui, a ideia é essa aqui. Eu tenho um processamento dentro do Watson, o próprio ingest acontece dentro da ferramenta do Watson, mas, de novo, só enfatizando, eu tenho um pré-processamento, né, gente? Importante. Ah, vou pegar todos os arquivos que eu tenho aqui e jogo. Pode ser que funcione, mas muitas vezes é legal dar uma trabalhada e eu vou mostrar inclusive que com SDU eu consigo fazer aquilo que eu tinha que fazer antes, tá? Alguma coisa que eu tinha que tirar imagem, tabelas, eu tinha que fazer um trabalho nos arquivos e o SDU está trazendo isso aqui que é bem legal. Legal, e aí pesquisa, gente. Aí o mundo, né? O céu é o limite para o operador que está lá na frente, para um profissional, pode ser um médico, pode ser um advogado, um professor, que agora está fazendo pesquisa numa base de dados que até então ele não tinha acesso dessa forma, né? Legal? Legal. Gente, casos de uso, a gente até comentou aqui. Então não deixa perguntas, né? Então, por exemplo, usar com o Watson Assistant, eu posso estender as capacidades do Watson Assistant. De que maneira? Eu posso fazer todas as intenções e diálogos para responder, né, com entidades, tudo aquilo que a gente já falou, e tem que falar mais. Mas eu posso, aí a gente fala de cauda longa, né? Eu posso estender e aí começar a responder aquilo que não está preparado para ser respondido pelo Auto Assistant, aquilo que não foi modelado como intenção, ele pode me jogar isso lá para o Discovery para fazer uma descoberta e trazer aquilo que talvez tenha mais relevância. E aí você tem que fazer um trabalho aí de curadoria e ver se realmente ele está trazendo coisas relevantes e talvez eu tenha que voltar um passo atrás e refazer aquele modelo, tá bom? Mas o importante, caso de uso, eu estendo agora as funcionalidades de pesquisa do meu Watson Assistant, tá bom? Um outro caso, eu falei de profissionais, né? Então, estou colocando aqui, por exemplo, eu estou falando de material científico, né? Revistas, estudos, pesquisas espalhadas pelo mundo. Eu junto tudo isso, lógico, faço um trabalho para juntar esses dados, jogo isso no Discovery e aí eu vou conseguir passar todo esse conhecimento para o médico, para o advogado, professor, assim por diante, tá bom? E outro caso, que eu acabei também de falar há pouco, é o manual cognitivo, né? Então, posso pegar manuais técnicos, não só de carro, né? Eu falei de avião, de tudo, né? Manuais técnicos, especificações técnicas e uma série de materiais que está documentado de forma não estruturada. Eu posso jogar isso no sistema e aí, a partir daí, um acesso muito tranquilo em linguagem natural para fazer pesquisa, tá bom? Legal. Já falei de distribuição de perguntas, né? Então, por exemplo, usando o Discovery para a cauda longa do chatbot. E aí, gente, só que nem tudo são flores. Então, existem alguns problemas, né? Quais são os problemas? Primeiro, que arquivo tem ruído. O que é ruído, né, gente? Quando eu pego, abro um arquivo, ele tem imagens, tem fotos, tem tabelas, né? Tem, aqui está falando rodapé, cabeçalho, copyrights, né? Tem uma série de coisas que isso me dá um certo trabalho no momento de normalizar, né, esse arquivo, no momento de entender, no momento de fazer o upload desses caras. Então, nem tudo eu quero naqueles arquivos. Né? No livro, um livro, por exemplo, eu posso ter gravuras, né, imagens, uma série de coisas. Isso é complicado de trabalhar. Né? Problema 2, né? Então são 3 problemas aqui. Eu falei do problema 1, tem ruído, e é verdade. Então, o pessoal que trabalha com CR, eu já trabalhei com isso lá em 95, cara.
tem muito ruído mesmo, mesmo que a gente passe uma imagem para texto, a gente tem coisas no meio dessas imagens que não é só texto. Problema 2, você quer pesquisar só parte do documento, que justamente aquilo que eu comentei também. Ou seja, não me interessa, eu não quero todos os documentos, eu quero o texto, eu quero aquilo que tem conteúdo que me interessa, tá? Esse é um problema 2. E aí o problema 2, que aqui, continuando, inclusive esse aqui já é a tela da ferramenta, tá vendo? Tem uma imagem, do lado esquerdo, tá vendo? Tem uma tabela. Então a gente consegue trabalhar esses itens dentro do SDU, tá bom? Problema 3, mesmo tendo tabelas, que é difícil trabalhar quando eu passo de imagem para texto, as tabelas têm dados importantes para mim, né? Então, pô, eu não quero eliminar esse cara. Então, existem alguns sistemas tradicionais que acabam eliminando, não consegue tratar isso muito bem. A gente vai ver que dá para tratar isso bem, de forma bem tranquila. Legal? Vamos lá? Gente, as APIs, né? Então tá aqui, aqui talvez não dê para enxergar. Depois eu posso compartilhar essa apresentação, mas aqui só para dizer que tem um SDK, ou seja, nós estamos falando de API, de REST API. Então, Gama, pô, eu estou uma solução na Microsoft Azure, eu estou na AWS, eu estou numa cloud minha aqui, eu tenho um data center, eu tenho uma aplicação rodando aqui dentro, né? Eu montei minha aplicação, eu montei minha solução, minha infraestrutura, ou estou usando uma outra. Claro, não tem problema, isso aqui é uma API. Então você consome a API e vai consumir essa API de um iOS, do Android, onde quer que for. E aí tem um SDK que está no nosso GitHub, beleza? Gente, o que retorna essa API? Retorna um JSON com um monte de informação a respeito do que ele viu nos arquivos, keywords, texto, HTML, passages, eu vou falar um pouquinho disso, inclusive sempre com relevância, vocês estão vendo que está passando aqui, tem relevância, ou seja, ele encontrou uma entidade, mas ele fala, isso aqui é uma pessoa, ele fala, é uma pessoa, e a relevância, quem está trabalhando com inteligência artificial sabe, estou falando de probabilidade, ele vai dizer 90%, 91%, 60%, 50%, tá bom? Então esse é um JSON enorme, que ele passa e, legal? Vamos para mostrar como é que funciona. Vamos lá? Deixa eu só agora fechar esse cara já, não me interessa mais isso aqui. Fecha esse cara, save, eu acho que eu fiz alguma alteração, vou salvar, just in case. Legal. Gente, deixa eu mostrar para vocês. Eu vou entrar aqui, deixa eu ver, Gama, Watson, Demo, não, legal. Deixa eu entrar aqui no catálogo. Então, para quem não conhece, eu vi que tem muita gente aqui que conhece muito, já está trabalhando bastante. Está aqui só para curiosidade de tirar algumas novidades, de saber da novidade. Mas para quem não conhece, eu estou na cloudibm.com. Tudo bem? cloudibm.com. E aí eu vou ter uma série de serviços para desenvolvimento, serviços de inteligência artificial, Kubernetes, né, com containers, ou seja, máquina virtual, Bare Metals, que é a nossa máquina, que seria uma forma de servidor na nuvem, mas de forma apartada. Ou seja, tem oferta para tudo aqui, parte de segurança, internet das coisas e assim por diante. Ou seja, tem mais de 190 serviços. O nosso objetivo não é falar de tudo, e eu vou falar de AI, ou seja, dentro do IBM Cloud, eu clico em catálogo, né, e aí vou no AI. O AI tem a série de serviços do Watson, né, famoso Watson, acho que difícil alguém que não conheça o Watson agora não tenha ouvido falar. A gente vai falar do Discovery, né? Então o Discovery, eu clico aqui no Discovery. O Discovery serve para isso. Eu vou pegar esse legado, vou pegar esse histórico, vou pegar esse log, vou pegar essa base, vou fazer um crawling de dados de real time e vou carregar na base chamada Discovery, que vai tratar, vai enriquecer, vai normalizar, vai me ajudar a configurar, a tirar várias informações desses dados, tá bom? É para isso que serve o Discovery. Então o Discovery está aqui, só falar um pouquinho do modelo, o Lite, né, sempre, né, vai ter um free, e aí você pode colocar até 1000 documentos, tá? Eu posso fazer 200 queries news, e aqui, deixa eu ver, documentos, gente, eu vou falar o que é esse news que ele está falando aqui, tá? Mas eu tenho uma camada para uso sem pagar, para o resto da vida. Então, gente, para quem não sabe, se registra na cloud.ibm.com, fazendo o registro, você tem acesso a todos esses modelos de negócio chamado Lite de todos os serviços. E o Lite é para o resto da vida. O que você vê aqui de uso no Lite é sempre por mês, tá vendo aqui, ó, por mês, ou seja, todo mês ele zera e começa de novo. E a IBM não quer saber se está usando em produção ou não, tá?
Então, quando é que você paga? Quando passou do Lite, eu preciso, estou com 1 milhão de documentos, estou fazendo 2.000 requisições por hora, vou ter que pagar? Está aqui o modelo do Advanced e do Premium, tá bom? Aí você dá uma olhada. Legal? Então, aqui eu coloco o nome do serviço e subo. Como eu falei, um endpoint, conecto, uso a ferramenta para subir os arquivos, tratar, deixar pronto e conecto onde eu quero, tá bom? Basicamente é isso. Gente, eu já subi, então se eu criar aqui, vou até criar, vou colocar aqui Quartatech, demo, vou criar rapidamente, Gama, tá? Só porque eu estou num grupo aqui, que é de um time mundial, só para saber que esse serviço é meu, tá bom? E aí aqui as regiões onde está a IBM Cloud, né? Está em Sydney, Frankfurt, London, Dallas, Tóquio, Washington DC. O melhor para a gente é Dallas em termos de latência e tal. Então não vou mudar, vai ficar em Dallas e dou Create. Acabei de instanciar um serviço de Watson Discovery e aí eu vou usar onde eu queira, tá? Na plataforma, opa, deu um erro. Ah, tá. Porque como eu estou num grupo grande, e eu só posso, quando na sua conta de vocês aí, só pode ter um serviço Lite do Discovery. Você não pode criar 2 serviços Lite. Você está usando essa conta para experimentação. Você não pode ter 2, 3, 4 serviços, tá bom? Legal, então vou colocar aqui o Advanced. Nesse caso, é uma conta paga da IBM, então tudo bem, posso usar. O serviço foi criado, eu posso agora, ele vai me jogar para o dashboard e aí ele vai mostrar o status desse serviço. E aí, se eu quiser ver, eu posso aqui para facilitar, como eu falei que eu estou junto com um time grande, eu vou colocar aqui Gama, uma pesquisa dentro desse meu dashboard, tem todos os serviços. Para facilitar, eu estou colocando aqui Gama-Disk. Ele vai me trazer o serviço de Discovery que eu tenho. Deixa ele estar fazendo refresh. Eu vou clicar aqui. Ah, não, está aqui, ó. Quarta Temo Demo, tá? Ele mudou, né, a categoria. Então, esse aqui, como é um serviço antigo, ele estava numa categoria Cloud Found Service. Agora ele é só serviço, tá? Então, ele está aqui, ó. Para eu abrir, eu faço isso, ó. Clico nele. Ó, tá provisionado, já tá ok. Ele às vezes demora 3, 4 minutos, tá? Provisionar. Ele está montando um ambiente lá na nuvem. E aí eu dou um Launch To, ou seja, eu tenho uma ferramenta para subir esses arquivos, fazer tudo. Isso é legal, né? Ali depois tem as credenciais e tal. Só para mostrar para vocês que eu fiz, né? E aí mostrar como é que é o serviço. O serviço já vem, na verdade, você trabalha com collections nesse serviço, ou seja, esse grupo de arquivos que você sobe chama-se collections, né? E aí eu posso fazer uma collection porque eu estou fazendo alguma coisa para a minha área jurídica, eu posso ter um outro collection porque eu estou trabalhando com o pessoal do recursos humanos, né? Coisa do tipo. Aqui a IBM, esse serviço, já manda uma collection chamada News. O que a IBM faz? A IBM tem uma collection, você não atualiza essa collection, mas a IBM todo dia ela lê mais ou menos 300 feeds de notícias no mundo e carrega aqui. Então eu posso fazer pesquisa a respeito de notícias. Então, quero saber sobre a visita do Bolsonaro lá com o Trump. Provavelmente deve ter alguma coisa aqui. A gente poderia pesquisar contra esse collection, tá? Que a IBM ela mesma alimenta. Então é uma collection que você pode inclusive conectar na sua aplicação, não tem problema nenhum. O que a gente faz é subir uma aqui, ó, tá? Então eu já subi, tá aqui, ó, a minha outra, tá vendo? Tem uma outra. O que eu fiz? Eu peguei uma tabela, deixa eu ver até se ela está aqui, ó. Eu peguei, gente, eu fui no Google, famoso Google, acho que a galera conhece, é uma aplicação bem legal chamada Google. O Google, eu peguei o código do consumidor, uma coisa bem legal, ou seja, é um documento interessante que de repente eu preciso pesquisar ou colocar, agregar isso na minha aplicação para que as pessoas tenham acesso a algumas normas, alguns artigos, as leis, né, a respeito do consumidor, de leis a respeito de consumidor, né, de proteção e defesa do consumidor. E aí eu peguei esse PDF no Google, é aberto, é público, né? A gente pode fazer isso sem problema. E eu quero colocar isso para pesquisar, tá? Então eu quero fazer uma pesquisa em linguagem natural, ele me trazer um artigo que seja relevante àquela pesquisa que eu estou fazendo, né? Então eu quero fazer uma pesquisa, sei lá, sobre devolução, sobre prazo de compra, o prazo de devolução que eu acabei de falar, não importa. Alguma coisa que tenha a ver com a lei de proteção ao consumidor, posso fazer alguma pergunta. E se tiver algum artigo com uma relevância interessante, eu mostro para o usuário e ele vai me ajudar a pesquisar isso, tá bom? Então tá aqui, ó, o Procon. O que eu fiz? Eu joguei aqui, ó, o Procon, né? Basicamente eu dei upload your data, criei um nome. Então no caso aqui, vou criar um outro aqui, ó, receitas, tá? Só para vocês verem. E aí o idioma que está seu documento, português, né? E vou dar um create. Ele vai criar agora
uma new collection, lembra que eu falei? Está criando uma collection nova. E essa collection estou chamando de receitas. E aqui, gente, eu vou dar um select documents. Esses documentos pode ser, está aqui embaixo, ó, os formatos, tá bom? Então é PDF, HTML, JSON, tudo aquilo que a gente tem armazenado, porque a gente fez OCR, não importa, eu jogo para cá. Tudo bem? Jogou, eu vou fazer o upload, ele vai carregar. Depois que carregou, gente, ele vai, isso aqui deixa, tá vazio, né? Acabei de fazer. Então eu já tinha feito do Procon porque ele demora um pouquinho, tá? O processo demora um pouquinho, eu falei, deixa eu carregar. E ele já vai me dar algumas visões aqui a respeito do que ele fez no momento que ele carregou. Então ele já viu, por exemplo, sentimento no geral, como não tem um texto que fala de sentimento, ele por alguma razão entendeu que é negativo 100% do texto, interessante, né? Ou seja, é Procon, né? Não sei se... mas isso aqui não importa pra gente, né? De maneira nenhuma neste caso. E aí, ele já na parte de qualificação e de anotador, ele já disse que tudo que ele achou em termos de campos é texto. Então ele achou um monte de texto lá dentro e não qualificou nada. E isso está correto, porque ele só vai fazer a partir do momento que eu der o comando, eu que vou fazer. Tudo bem? Eu posso fazer pesquisa, até para vocês entenderem que ele não está legal. Então olha só, eu já tenho aqui, aliás, antes de fazer pesquisa, até de mostrar entidades, ele encontrou entidades, né? Então, por exemplo, ó, pessoa, ele achou pessoa lá dentro, né? E aí eu posso ver, apesar que não está legal, ele não vai conseguir ver, né? Não é o caso, eu estou falando de Procon, né, gente? Né? Então, as entidades que ele sabe trabalhar, ele não vai conseguir ver. Então, esquece isso aqui também. Depois a gente tem um outro vídeo, inclusive tem vídeo no meu canal, que fala do WKS, onde eu crio modelos, eu poderia criar um modelo específico para tirar entidades e relacionamentos desses arquivos aqui, tá? No caso do Procon, não me interessa essas entidades, tá bom? Pelo menos no caso aqui do Procon. Legal, eu vou vir aqui e vou fazer uma pesquisa, ou seja, subir um arquivo, aquele Procon PDF, e eu vou falar assim, prazo de devolução. Tudo bem? Me interessa isso dentro do código ali, para ver se o que ele fala a respeito. Vocês vão ver, ele vai me trazer coisas. Não sendo vício sanado, no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente a sua escolha. Tá falando de devolução. Ele achou, gente. Legal. Eu não precisei ler, eu não fiz nada aqui, só subi o arquivo. Vocês vão ver que eu não preparei nada e ele já achou. Então isso aqui é passages. Aonde que ele encontrou alguma coisa que tem sob prazo de devolução? Ele pegou passages, mas são de arquivos. E esse arquivo, como é um só, no caso de uma pesquisa, ele me traria o arquivo inteiro. Então, passages, eu posso usar o passage no meu processamento sem problema, posso mostrar esses pequenos textos para o usuário, falar, é disso mais ou menos que você está falando? O usuário fala, pô, é esse cara aqui, ó, é o segundo item. Na hora que clica, você sobe o arquivo para ele ver o arquivo inteiro, tá bom? E aí que começa a grande vantagem de usar o SDU, porque ele vai conseguir, vai nos ajudar a separar esse arquivo, tá? Porque por enquanto eu tenho um arquivo só. E isso não me interessa, porque o que me interessa é levar esse artigo. E o Discovery trabalha com arquivo, tá, gente? Ou seja, ele me mostra passagens, mas o retorno é um arquivo. Então, não adianta eu colocar um arquivo de 50 milhões de páginas, um arquivo só. Eu tenho que colocar pequenos blocos. O que a gente fazia antes? A gente tinha que fazer um pré-processamento para separar esses blocos. O SDU agora faz isso com a gente, tá bom? Então, esquece, isso aqui não tá legal. Vou voltar aqui. Aqui está toda a estatística, tudo que ele entendeu. E eu vou no Configure Data. Ok? Então, no Configure Data, ele vai trazer o arquivo do jeito que ele vê o mundo e vai mostrar para mim, isso aqui é a novidade, esse é o SDU, tá? Isso aqui é anotador. E aí eu tenho algumas entidades que eu posso começar a anotar, tá bom? Deixa eu ver se tem algum comentário. Está tudo bem, legal, o pessoal está dizendo que está legal. Aí o Marcelo Bittencourt entrou, o Eric, título também está aqui, Thiago Ferreira, legal, não tem nenhuma pergunta, tudo tranquilo, podemos seguir. Tudo bem até aqui, gente? Então já estou no Discovery, subi o arquivo, e aí eu fui no Configure, e aí caí agora no SDU. Tá? O SDU traz o arquivo do jeito que ele vê ao mundo, é um PDF, e aí eu tenho coisas nesse PDF que não me interessa, por exemplo, essa primeira página. Né? Então eu vou criar umas entidades. Gente, tem entidades aqui padrões, tá? Título, texto, subtítulo, tabela, né, de conteúdo aqui, perguntas, header, footer, autor, respostas. Então poderia ter imagina um FAQ, eu subi um FAQ, eu poderia já marcar pergunta e resposta. Ele vai capturar essas informações no seu arquivo, legal? Aonde tem imagem, né, e tabela aqui. Gente, eu vou criar algumas coisas aqui, tá? Então, na verdade, eu vou criar dois campos, basicamente, Não, me interessa. O que me interessa, né, gente? Quando eu crio entidade, né? O que me interessa capturar desse texto?
Neste caso, me interessam os artigos, tá? Então, o que está me interessando aqui são os artigos. E aí, dentro de artigo, eu tenho parágrafos. Cara, eu não vou separar por parágrafo, eu não vou chegar nessa preciosidade aqui. Eu vou pegar, me interessa o arquivo. O cara achou uma lei, falei isso aqui que eu quero, eu vou levar o artigo para ele, tá bom? Eu vou fazer bem simples, então eu vou colocar aqui, ó, vou colocar artigo. Tudo bem? Vou criar uma entidade. Cria as entidades que for. Ah, é um arquivo jurídico, então tem pessoa que está envolvida, local, tem data. Cria as entidades, tá? Dica, eu já passei por isso, já sei como é que funciona. Cria as entidades antes de começar a anotar. Tudo bem? Legal? Vou explicar por que daqui a pouco. Legal, então criar artigo. Gente, posso criar aqui também ignore, tá? Para limpar esse cara aqui, tudo bem? Então vou aqui, ó, create new, e vou colocar aqui, ó, ignore. Tem coisas que eu quero que ele elimine, então posso fazer essa eliminação. Ignore. Legal. Então agora eu tenho aqui artigo e tenho ignore. O ignore eu já posso marcar isso aqui, ó. Então posso vir aqui. Cadê o ignore? Ignore. Opa, tô aqui. Ignore. Posso dizer para ele, cara, ignore isso aqui. Tá? Não me interessa. E dou submit. Gente, o submit não é só salvar, ele já está processando. Eu vou explicar para vocês por quê. Imagina que vocês têm um arquivo esse arquivo poderia ter 1000 páginas. Aí você poderia ter, sei lá, 250 artigos. Quando você começa a marcar, ele já passa contra o modelo de inteligência artificial, contra o algoritmo, né, de anotador, de anotação, e começa a entender o que você está marcando. As outras páginas já vêm pré-marcada. Então você não tem que marcar até o final, você tem que marcar até onde que você fala, bom, eu vim até a página 10, ele já está entendendo o resto. Fechou, tá bom? Essa é a ideia. Eu estou submetendo, ele está rodando em back-end o processo, o algoritmo para entender esse documento, tá bom? Então aqui, ó, também, eu não vou nem falar que não me interessa, vamos continuar, vou dar um... Vamos para o próximo aqui, não vou submeter porque eu não fiz anotação, não preciso me preocupar com isso. Tá vendo? É coisa que não me interessa, poderia marcar. Ó, outra coisa que não interessa, índice, não me interessa nem um pouco, né? Aqui, ó, esse aqui ó, é o Table of Contents, né? Poderia marcar, vamos marcar. Então, estou dizendo assim, cara, isso aqui é índice. Se tiver mais, ele vai entender, tá? Tava amarelo porque é texto, tá? Ele marcou tudo como texto, legal? Então, eu vou dar um submit. Estou dizendo, cara, isso aqui é um Table of Contents. Aqui ele não entende. Ah, não. O que é o marrom? Ah, ele está colocando como ignore e está pegando baseado no primeiro. Então, Table of Contents, aqui. Ele não sabe muita coisa, gente. Eu ensinei 3 páginas, tudo bem? Tranquilo, continua. Legal. Olha só o que ele fez. Ele foi para a próxima página e já está dizendo: isso aqui é uma tabela de conteúdo, é um índice. Ele já entendeu, já aprendeu. Perceberam, gente, o que está acontecendo? Ele já aprendeu. E aí eu não preciso nem marcar esse cara, eu posso ir para o próximo, tá bom? Ele está aqui na página, vamos aqui na 7. Cara, já entendeu, só que ele já confundiu as coisas aqui. Então ele está falando assim, ó, isso aqui é o Table of Contents. Então, confundiu. Eu vou falar para ele, cara, nada disso. Eu vou dizer para ele que isso aqui... Vou colocar título, tá? Vou colocar aqui um título. Título. E aqui, ó, vou colocar subtítulo. Ok? E aí, ó, eu tenho um artigo, que é o que me interessa. Então, quero um artigo. Isso aqui é um artigo. Ok? Este outro aqui é um artigo até aqui embaixo. Perfeito? Marquei 2 artigos, dou um submit. Ele manda para o algoritmo e começa a tentar entender. Aqui, confundiu de novo, ainda não está bom. Na hora que estiver bom, eu paro. Eu já mando submeter tudo, tá? Essa é a ideia. Artigo, ó, tá vendo? Eu vou juntar parágrafo. Poderia separar. Não vou separar. Aqui, vou dizer que esse cara aqui tem um título. Ok? E aqui eu tenho um artigo. Gente, simples, né? Não tenho que... Acho que todo mundo já sabe o que eu estou fazendo aqui, já aprendeu. Artigo, e aí vou dar um submit. Ok, ele continuou. Ah, gente, aqui artigo, ele marcou artigo aqui, tá? Então aqui eu vou dizer que isso aqui tudo vem até aqui embaixo, ó, é um artigo, ó. Ok. Isso aqui é um artigo, o resto embaixo ele já colocou como artigo. Talvez eu esteja até fazendo uma bobagem aqui, mas todo mundo já pegou a manha aqui, ó. Título. Título. Ok, artigo já está como artigo. Vamos marcando só os títulos, só para separar.
Aqui tudo é artigo. Legal. Aqui eu tenho um título. Vou colocar tudo como título, tá? Não importa se é título ou subtítulo, não importa. E vou dar. Ele pegou a página aqui, cara. A página eu vou colocar como footer. Tá errado isso, tá? Senão ele vai começar. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Já colocou como título, já está melhor, né? Colocou aqui artigo e colocou aqui título e artigo. Então tá ok. E aqui, ó, footer, tá? Não, ele colocou ignore, na verdade. Então eu vou colocar ele aqui, ó, footer. Eu vou colocar direitinho, footer, para ele aprender, tá? Aqui, ó. E vamos submeter. Ele vai para o próximo. Tudo artigo que eu tenho aqui. E aqui, ó, gente, ele colocou table of contents, é isso? Ah, não, tá errado, cara. Isso aqui é footer. Não, tava footer, né? Acho. Submit e vamos ver se ele tá ok. Olha lá, footer e o resto artigo. Aqui, legal, título lá em cima. Perceberam? Gente, está aprendendo. Eu estou fazendo de um jeito tosco aqui, não é correto. Eu não faria isso profissionalmente, num projeto. A gente ia dividir parágrafo, uma série de coisas. Não estou fazendo título, subtítulo, bonitinho. Ele já está aprendendo. Ó. Já pegou o footer aqui bonitinho, já pegou o título, tá? Perceberam? Ele está fazendo as próximas páginas, por ele mesmo. Aqui, ó, só artigo. Olha lá. Legal? Artigo, artigo, tudo certo. O footer está aqui a página. Funcionou. Se tivesse cabeçalho em todas as páginas, marca. Olha lá. Já pegou o título. Gente, beleza? Legal? Perceberam aí, ó? Legal. Show de bola. Aí, ó. É isso. Acho que eu não fiz a forma melhor, mas é só para vocês entenderem. Então, venho aqui, ó, Manage Field. E aí, quais são os campos que eu quero ver? Cara, eu não tenho answer, não preciso fazer isso aqui. O artigo eu tenho, não estou preocupado com o autor. Eu poderia fazer essas coisas aqui, tá? O footer eu coloquei, o header não. O ignore eu peguei. Image também não trabalhei. Question. Subtitle sim. Table também não mostrei table para vocês. Table of Content sim. Text, title. Beleza? E aí eu tenho um artigo, ignore, blá blá blá. Legal? Aí uma coisa legal. Split document. Cara, isso é muito legal. Porque a gente tinha um problema muito sério, que eu tinha que fazer um trabalho antes, tinha que, sei lá, fazer algum programa que quebrasse, ou se eu tivesse numa base, pegar os blocos e quebrar. Agora eu venho aqui no split e ele fala, tá, você quer fazer split pelo quê? Pelo artigo. Legal? Eu só acho que talvez eu tenha feito uma besteira de juntar a palavra com o artigo e ficou tudo no artigo. Então vamos ver o que vai acontecer aqui, seja o que Deus quiser. Eu acho que eu fiz uma bobagem aqui, mas gente, isso aqui, se eu dividisse título, subtítulo, título, subtítulo, título, subtítulo, título, ou um outro campo que você tenha, ele vai separar no começo de cada item, de cada entidade dessa para baixo como um arquivo. Ele vai separar e vai ter vários arquivos. Vamos fazer? Vamos dar um apply? Ele vai fazer rapidinho. O arquivo não está tão grande. Select document, aqui. Vamos lá de novo, vamos procurar aqui na boa, sem passar por ele de novo. Procon, tá aqui. Legal? Procon. Vamos subir. Agora eu fiz split. Agora é legal. Deixa eu ver. O Everton Fish, legal. Everton também é nosso sócio, ouvindo bem, legal. Hoje eu até estou colocando o fone aqui, tudo, cara, para não ter rolo de som. Tá bom? Vamos lá. Ele vai processar isso aqui, acho que não vai demorar, tá bom? Tudo bem, gente, até aqui? Basicamente é isso, tá? Ou seja, para quem já conhecia o Discovery, que já fazia pesquisa contra o Discovery, que tinha os passeios, vai ter tudo lá. Só que agora vai trazer outras entidades e talvez os arquivos estão separados, porque você vai poder fazer o split baseado nas entidades. Esse é o negócio, cara, para mim é fantástico. Eu já ajudei algumas empresas, já apresentação ou tirando dúvida aí com algumas pessoas, empresas, desenvolvedores, e era um problema esse negócio de um arquivo, né? Então tem muito manual, a gente mesmo no próprio IBM Cloud, o Bluemix, né? A gente tem vários manuais PDFs, tem muita coisa lá, de repente separar por tópico. E agora eu consigo identificar isso é um tópico, isso é outro, isso é outro, isso é outro. E falo, cara, quebra por tópico, né? Eu só não sei se eu fiz uma bobagem, ele vai acabar deixando um arquivo só aqui, cara. Talvez quando tenha entre títulos, né, o título vai quebrar. Por que acontece? Quando eu falei split nessa entidade, ele vai pegar, começa uma entidade, ele começa um arquivo, vai, e aí na outra entidade é outro arquivo, tá? Então só deixa eu ver se eu não fiz uma bobagem na marcação, na anotação, mas eu acho que perfeito para todo mundo aqui, todo mundo entendeu perfeitamente. Deixa eu dar um, um refresh, porque às vezes ele não está mostrando o status, ele mostra, tá? Mas às vezes é só a gente dar o famoso refresh aqui. Olha lá, 250 documentos, gente. Perceberam? Olha só que legal. Agora,
ele ainda está processando alguma coisa, tá? Então agora, olha só, eu vou fazer a mesma pesquisa que eu fiz aquela hora, tá? Então, primeiro deixa eu ver as entidades aqui, se tem alguma coisa. Eu acho que ele está processando alguma coisa ainda. Texto, não, sentimento, acho que artigo, né? Artigo. Tá aqui os artigos, artigo 55, tá vendo? Ó? Então ele já está trazendo algumas coisas, ó. Tabela, título, ignore. A gente colocou alguma coisa de ignore. Então está trazendo aqui lá no começo, lembra do sumário e tal? Já separou, gente, olha só. E agora percebam, né? Ele mostrou 250 documentos. Legal? Posso ir lá na pesquisa e vou colocar assim, ó. De novo, prazo de Cara, isso é sensacional. É incrível. E isso juntando com o Watson Assistant, que eu acho aí Cara, tem três coisas. Eu sempre falo isso, eu já falei bastante vezes aqui. Tem três serviços que eu acho que é matador. Quem souber, quem dominar, domina o mundo. O Watson Assistant, NLU e o Watson Discovery. E aí, junto com Cloud Functions, que agora o pessoal está lançando o Webhook, depois a gente fala disso porque tem beta, é, é sensacional. É um trio que se resolve a maioria das interações possíveis. Aí, lógico, junto com integração com um banco de dados e coisa do tipo. Vamos fazer uma pesquisa aqui, ó. A mesma pesquisa que eu fiz lá no começo, tá bom? Olha só. Olha só, gente, ele quebrou em arquivos aqui, ó, tá? Então eu tenho aqui, ó, prazo, deixa eu ver o que ele tem aqui. Se o consumidor exercer o direito de arrependimento previsto nesse artigo, os valores eventualmente pagos a qualquer título durante blá, 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 é um artigo, é um arquivo. Gente, ele sabe que ele devolveu vários? Porque são vários arquivos. Simples assim. Lógico, a gente precisa tratar aqui, trabalhar direitinho. É aquilo que eu falei. Eu fiz de qualquer jeito, mais para mostrar para vocês que agora eu tenho vários arquivos. Tá aqui, ó. Tá? Perdão às partes convencionais, redução amplia. Ampliação, né, do prazo previsto no parágrafo anterior. Não podemos ser inferior a 7, superior. Bom, aí tem que ler, tem que tratar. Aí os passejos, aí dá uma olhada no JSON. Então, se a gente olhar o JSON, eu tenho os passejos já falei. Então, aonde ele achou alguma evidência do que eu escrevi, é onde ele passou e achou. Ele traz isso, ele diz que é passage. Então eu estava olhando o texto aqui, o bloco, eu achei esse bloco, achei esse outro. Por isso que eu identifiquei esse arquivo, né? Então muita gente usa, por exemplo, em chatbot, usa o próprio passage, né? Dá como resposta, né? Poderão as partes convencionar. Aqui é um, aqui composição, preço, garantia, prazo de validade, origem, entre outros dados, bem como os riscos. Então, gente, tem que fazer um trabalho, né? Então mostrando para vocês de forma muito rápida, que a gente fez em 20 minutos, meia hora, sem pensar muito, né, sem fazer todo um trabalho, o que, que é importante, o que, que não é, o que, que a gente extrai, o que, que é entidade, como é que a gente quebra, não fizemos nada disso, mas só para vocês entenderem o que, que é possível. Perceberam que ele dividiu em 250 arquivos, para quem já conhece Discovery sabe que isso era um problema. Cadê entidades aqui, cara? Cadê? Não, entidades aqui para baixo. Não, aqui não tem. Artigo, texto. Tá vendo o artigo? Ó? Lembra que a gente quebrou o artigo? Se eu quebrasse parágrafo, ia ter artigo, parágrafo, tudo separadinho, tá bom? Aliás, esse bloco aqui, eu acho que é entidade, cara. Não, results. Results, ID, resultado, suplemento. Aí ele trouxe artigos. Tá aqui, ó, texto. Que mais que ele trouxe? Artigo, texto, segmento, artigo. Tá vendo? Eu quebrei por artigo, cara. Tá aqui o artigo, ó. Dispositivo incorporado pela MP, blá, blá, blá. É isso. Legal? Gente, sem mais delongas, era isso que eu queria mostrar para vocês. Então, tá disponível, né? Isso aqui não é beta, tá? Ele já está aqui disponível, vocês podem usar tranquilamente. Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta. Eu acho que não. Então, acho que hoje funcionou. Desculpem pela semana passada. Semana passada a gente o Facebook caiu fora, né? Facebook, Instagram, WhatsApp, e aí a gente não conseguiu. Tava eu e o China, né? O Vitor, o Chinai lá para fazer a apresentação, mas não deu certo, tá, gente? Então vamos ver se na próxima semana eu quero mostrar como é que eu integro isso, já mostrar para vocês. Eu até comentei com algumas pessoas, aqui eu estou no Watson Assistant, tá? Para quem conhece. Se eu quiser criar uma new skill aqui ó, no beta, tá? Então, para quem está no beta, vê. Então, a gente vai mostrar como é que a gente pode facilmente criar um search skill, conectar aquele discovery, tá bom? Então, a gente vai falar de algumas novidades do Assistant, tem várias.
Vou mostrar para vocês como é que funciona, mas poderia fazer uma conexão, ou seja, integração com o Discovery é automática, tá bom? E aí a gente tem que fazer uns trabalhos, porque na verdade trabalha com 3 campos, né? Trabalha com título, body e URL. Mas eu vou mostrar, eu falo isso para vocês. Legal? Se tiver perguntas aí, dica para a gente fazer os quarta tag, gente, de novo, né? Tô convidando, venham para cá para a gente inclusive bater papo. Legal? É isso. Vamos ficar por aqui e obrigado pela honra aí da presença de vocês, como sempre. E compartilhem, por favor, né? Compartilhem conhecimento. É isso que a gente tenta fazer, tá bom? Valeu, boa noite